Gata trabalha. A E gata ainda, trabalha. e ainda toda quinta-feira a gente entra ao vivo nos sócios, Sim. né? É, Então, e agora vocês inventaram de fazer, né, também todos os quadros possíveis, mas o mais recente que é que vocês vão levar candidatos à presidência, é isso? Gente, Eu acho que vocês saíram lá na frente nessa. eu acho que é a coisa Porque mais estamos em difícil que eu vou março e fazer vocês nesse ano. estão... É. Já começaram já o projeto. Inclusive, o pessoal que tá aí assistindo, se quiser assistir a do Dória, que foi a primeira. Foi bem legal, mas, ó, foi bem difícil pra mim. Acho que eu falei vi você respondendo alguns comentários. umas 3 frases durante o podcast inteiro. Eu fiquei assim... Porque vocês devem sentir isso, né? Quando a gente faz o podcast, a gente tem que estar muito atento ao que a pessoa tá falando para você ter uma inserção naquilo e fazer sentido, né? Sim. E você conseguir entrar na conversa, fazer um questionamento, ou então falar... Algo que faça sentido Algo que faça sentido. E que complemente. Que complemente, ou que busque uma dúvida que as pessoas em casa talvez estivessem tendo. Enfim, que tenha a ver, que dê liga. E o político, ele fala sem filtro, né? Ele fala sem freio, na verdade. Sem filtro, deve ter bastante filtro. Mas é sem freio. Ele fala infinito, assim. E ele não te dá a entrada. E eu fiquei bem assim... Eu não vou falar uma merda, então eu vou ficar quieta. Vou parar ele pra falar. E aí... Aí se você interrompe, parece falta de educação. Mas se você não interrompe... Fala que você não participou. Isso. Não, eu falei. As coisas... Podcast deve ser uma das coisas mais difíceis de fazer. Por quê? Porque se você interrompe a pessoa fala que você não deixa o entrevistado falar. Se você não interrompe, falam que deixou ele falar demais e que ele é ficou que chato. você não agrega nada no papo. E que você não agrega nada. Ele calou a entrevistada, a entrevistadora. Fulano de tal calou a entrevistadora. Ele conduziu o papo. Faltou o preparo das entrevistadoras. Aí eu sempre solto... faltou o preparo, tem essa. Aí eu sempre solto risada, né? Só que se o assunto for sério, como que eu vou rir? Aí reclamaram que eu não ri. Caraca, mano! Aí se ri demais que a gente foi falar de Rússia e Ucrânia. Em alguns momentos o papo ficou mais leve, a gente não tá falando de ninguém morrendo, tudo bem, né? É tristíssimo que tenha uma guerra acontecendo, que as pessoas morram e que todo esse cenário esteja rolando. Mas em algum momento a gente estava falando de outras coisas que eram adjacentes a isso. E eu ri. Você riu demais no podcast da Rússia e Ucrânia. É complicado. Não, nunca tá bom. Nunca tá bom. Mas aí a gente caga, né? A pessoa esquece como é ela quando ela está conversando. Sim. Porque a pessoa conversando, às vezes no meio de uma DR, alguém fala alguma coisa e te dá vontade de rir. Sim. Às vezes o teu chefe fala alguma coisa e te dá vontade de rir no meio da reunião. Ela fala assim, as meninas interrompem demais. Vai ver você no bar conversando com seus amigos, você não deixa ninguém contar a história dele. Só você quer falar, irmão, né? A pessoa vai falando, não, mas peraí, vocês interrompem mais que nós. Mas essa é a verdade. Na verdade, o formato do podcast é uma conversa informal. Se fosse uma entrevista, não seria um podcast. Né? É um podcast, não é uma entrevista. E os candidatos vão para muitos outros programas com cunho de entrevista e lá... Mas o nosso foi quase uma entrevista. Mas a ideia... Porque esse quadro é um pouco mais sério. Não, porque foi difícil mesmo. Porque a gente não conseguiu fazer um podcast, a gente fez uma entrevista. Vocês tiveram dificuldade? Eu, né? O Bruno conseguiu. O Bruno foi bom. Foi ideia de quem? Do Bruno. Aí eu tenho que ir, né? Você não agendou uma cólica pra esse dia? Menino, marquei uma cólica pra esse dia. Não vou poder ir. Tô dando banho no meu peixe, Bruno, não vou. Não, mas não sei o que o Bruno falou. Aí eu falei, amor, qualquer coisa você faz sozinho. Ele, eu vou fazer um podcast. Eu fiquei indignadíssimo que ele ia fazer um podcast sozinho. Ele falou, não vou fazer. O podcast é nós dois. Não tem como ser só eu. Eu falei, então tá bom. Então desmarca, vamos gravar outro dia. Aí, enfim. Mas aí a ideia de fato, a ideia dos presidenciáveis foi do Bruno. Mas... a gente realmente quer dar oportunidade para o nosso público. Nosso público é um público muito qualificado. Sim. E um público que gosta de ouvir esses assuntos. Então, quando a gente colocou na pauta isso, eu falei para o Bruno, putz, vai ser muito legal, a gente vai receber muito hate, certamente. Sim. Vai ser muito legal, a gente vai receber Mas muito vocês vão hate. ser palco. Mas a gente vai ser palco e a gente vai dar a oportunidade de abrir um espaço que vai ter uns debates diferentes do que a gente costuma ver na mídia. Sim. Porque as pessoas não tô falando que a gente é genial, foda e etc. Mas, no geral, as pessoas não fazem as perguntas que a gente gostaria que os candidatos falassem, né? As pautas e tal. Então...
Eu falei pro Bruno que a gente ia ajudar muitas pessoas a tomarem decisões se a gente conseguisse fazer com que os candidatos respondessem algumas das coisas que a gente gostaria de saber deles, né? Sim. E eu acho que isso vai ser muito legal, mas a gente tá sabendo que vai dar treta, né? Sim, Vai sim, ser porque a gente quer receber todo mundo, todos os candidatos à presidência. Então, esquerda, direita, Sim, centro, o que tiver, Não, mas vai ser a ótimo. gente vai receber de Aconteceu braços isso. abertos, com respeito, obviamente, e abertos ao diálogo. Aconteceu isso com o Flow, quando a gente percebeu que podcast também era um formato de comunicação que podia receber esse nível de convidado para expor as propostas, para realmente expor o modo de pensar. trabalho, o modo de pensar. E aconteceu com o Flow com os candidatos a prefeito. E aí o Flow virou palco e tudo Sim. mais. E eu acho que vai acontecer esse ano de novo com os candidatos a presidente, só que em todos os podcasts. Se que eles são. vierem, né? Não, mas vão. A gente espera Eu acho que muito. nenhum Vão. deles vai querer perder espaço de falar. Vão. Porque é onde as pessoas estão, de fato, ouvindo hoje, né? Eu acho que o podcast é um dos veículos mais importantes, pelo menos do público jovem, sei lá, de 20 a 40 anos, é um público que ouve muito podcast, Sim. tá entrando na rotina diária da pessoa. Eu só não sei se vai ser tão fácil assim furar a bolha, porque quando você tem, tipo, um debate, subentende-se que os eleitores dos dois estão vendo, dos 3, dos 10, enfim, e vão... Tipo, eu vou com uma ideia pro debate e no debate eu posso mudar de Pode ideia. mudar, aham. No podcast, vai assistir aquele que já, Aham. sabe? Vai falar pro convertido. Concordo. Né? Vai ser só o pessoal reafirmando a ideia que já tem, né? Ou o lado oposto, ou enfim, o rival, se usando de cortes, sabe? Aquele momento que você pega uma frase que a frase não tinha nada a ver com o resto do assunto, mas pega aquela frase e olha aqui. Eu nem quero falar mal do candidato, nem bem, porque tem isso, né? Eu não quero me Você vai ficar me neutra posicionar ali, nessa Vai ser um nessa espaço história toda. mesmo Mas, de fato, debate. eu acho que não, sabe, Cris? Eu acho que também a pessoa que entende que somos pessoas inteligentes, capazes de elaborar questões inteligentes, talvez ela se abra a assistir. No próprio podcast, a gente tem um público bem misto. A gente Sim. não tem uma ideologia muito... Quem assiste podcast sabe que a gente tem uma ideologia. Mas tem muita gente que de ideologias diferentes e elas estão dispostas a ouvir a gente porque Sim. elas falam, pô, tem algumas coisas que eu concordo com ele. Sim. Então a gente tem já um misto. Talvez a gente consiga furar Que a os bolha. sócios ali sejam um espaço plural para receber os candidatos, né? Eu acho muito importante que tenham espaços assim, porque eu acho que essa eleição vai ser ainda pior do que a última. No Bem sentido polarizada. Opa! É. E vai ter, assim... Treta braba. Vai. Então, eu acho que todo o espaço que puder mostrar que a gente só vai chegar em qualquer... Assim, a ínfima possibilidade de que esse país dê certo de alguma maneira Sim, é a gente conseguir pelo menos conversar. sim. É verdade. E aí vocês É já verdade. saíram na frente, porque estamos em março e vocês já começaram o projeto. Então, acho que uma vez por mês aí dá para levar. O nosso próximo é o Moro. Ele vai dia 12 de abril, já está confirmado. Então, o nosso segundo presidenciável foi o Dória e agora o Moro. E que vem os próximos. A gente está tentando a agenda do pessoal. Tem alguns que nunca responderam, ninguém não respondeu. A nossa assessoria não respondeu. Então, Mas presidenciáveis. Mas se quando eles apresentem. virem que os adversários dele é isso. estão indo É isso. e ele vai ficar de fora, então o que ele tá devendo que ele não tá falando, entendeu? A gente vai ser legal, vai. Vamos lá. A gente vai tentar te ajudar, sei lá. Não sei, né? Porque acho que tem alguns que têm medo de ir no nosso espaço. Porque, o Bruno é muito inteligente, né? O Bruno, ele você entende também, de economia. Eu também, mas o Bruno entende de economia. Ele sabe como perguntar várias coisas. E isso Entendo o que você quer dizer. isso dá uma meio que intimidada, entendeu? o foco dele é entender de administração, de finanças, de negócio. Eu entendo o que você quer dizer. E ele não Aí vai o deixar cara- passar, sabe? Eu tenho medo deles terem medo. Mas não vou falar nada. Vamos lá, vamos mudar de assunto pra eles não ficarem com medo.